Fala galera estudiosa do canal Matemática para o Vestibular. Estão preparados aí para mais uma aula de matemática? Então vem comigo porque a nossa aula já começou e nós vamos falar sobre as propriedades dos logaritmos. A primeira propriedade que nós vamos estudar é a do logaritmo de um produto. O logaritmo de um produto, ele vai virar uma soma de logaritmos, tá? Isso é muito importante você ter gravado na sua cabecinha. Então, eu tenho aqui um exemplo. Log de B vezes C na base A. Então, você está vendo aqui que nós possuímos um produto aqui, né? Então, o log de B vezes C na base A vai ser igual ao log de B na base A mais o log de C na base A. Então, todas as vezes que você se deparar com o logaritmo de um produto, ou um produto entre logaritmos, tá? Ele vai se tornar a soma de logaritmos. Vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui, ó, determinar o valor do log de 10 na base 3. Aí você analisa um problema como esse e pergunta, mas aonde que está o produto aí? Eu não estou vendo nenhuma coisa multiplicando por outra. Aonde que tem produto? Poxa, tem sim, sabe por quê? Porque o 10 na tabuada, ele é 5 vezes 2. Então já está aí o produto. Aí transformei log de 10 na base 3 em um logaritmo do produto. Logo, log de 5 vezes 2 na base 3 vai se tornar log de 5 na base 3 mais log de 2 na base 3. Então está aí o produto transformado numa soma. A segunda propriedade que nós iremos estudar é o logaritmo de um quociente, ou o logaritmo da divisão, tá? E aí é o seguinte, como nós aprendemos que desde quando éramos muito criança na escola, que a divisão ela é o processo inverso da multiplicação, e aí como nós acabamos de ver que o logaritmo de um produto ele vai resultar numa soma de logaritmos, poxa, a divisão então ela vai resultar numa diferença de logaritmos, tá? Então, nós temos aqui ó, o log de B dividido por C na base A é igual ao log de B na base A menos o log de C na base A. Vamos ver um exemplo? Então, vamos colocar um exemplo aqui. Ó. Sabendo que o log de B na base A vale 14 e que o log de C na base A vale 5, determine o log de B dividido por C na base A. Então, vamos colocar aqui a fórmula, né? O log de B dividido por C na base A é igual ao log de B na base A menos o log de C na base A. Aí agora é só a gente substituir os valores aí. O log de B na base A, ele vale 14, então está aqui. E o log de C na base A, ele vale 5, então está aqui. Aí, efetuando 14 menos 5, a gente sabe que dá 9. Então, o log de B dividido por C na base A resultou em 9. A terceira propriedade que nós iremos estudar é a do logaritmo de uma potência. Então, o logaritmo de uma potência é quando você tem o logaritmando elevado a um determinado expoente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o log de B elevado a n na base A, tá? Então, isso daqui é um logaritmo de uma potência, porque o logaritmando, ele é uma potência, tá? Então, como é que a gente resolve? A gente vai pegar o expoente e trazê-lo para frente do logaritmo, assim como você está vendo aí. Aí, o expoente ele vem para frente multiplicando pelo logaritmo. Um exemplo seria assim, determinar o valor do logaritmo de 8 elevado a 4 na base 3. Então, percebam que esse 8 ele está elevado a 4. Então, esse 4 ele vai vir para frente do logaritmo, multiplicando pelo log de 8 na base 3. Tá? Então, dessa forma que a gente vai resolver
o logaritmo de uma potência. E a quarta e última propriedade do logaritmo é a mudança de base, tá? Muito importante, muito cobrada nos concursos, que diz assim, eu quero escrever o log de C na base B, eu quero escrevê-lo na base A, tá? Então, eu quero passar, na verdade, o log de C na base B, eu quero passá-lo para a base A. Como é que eu faço? Então, é simples. Mudança de base, você vai pegar o logaritmo e vai transformar esse logaritmo numa divisão. Então, por exemplo, o log de C na base B, ele vai ser igual ao log de C na base A dividido pelo log de B na base A. Então, por exemplo, se eu tenho o log de 5 na base 7 e eu quero escrevê-lo na base 2, tá? Então, basta eu pegar o log de 5 na base 7, vai ser igual ao log de 5 na base 2, dividido pelo log de 7 na base 2. Então, agora nós vamos pegar todos esses conceitos aí e vamos aplicar nas questões que vêm por aí. Então, vem comigo! Então, vamos aí ao primeiro exemplo da nossa aula, que diz assim, se o log de 2 é igual a A e o log de 3 é igual a B, expresse log de 72 em função de A e B. Pô, tranquilo, olha só, esse exemplo ele vai nos permitir trabalhar com duas propriedades dos logaritmos, tá? A primeira seria o logaritmo do produto. Porque 72, nós aprendemos que 72 na tabuada é 8 vezes 9, tá? E aí nós já temos o produto entre logaritmos e aí aprendemos que o produto de logaritmo se transforma em uma soma de logaritmos. Então vai ficar log de 8 mais log de 9. 8 nós aprendemos que é 2 ao cubo e 9 é 3 ao quadrado. Então tá aí. Poxa, agora nós temos a segunda propriedade aí que eu falei, que é o logaritmo de uma potência. E aí como é que resolvemos o logaritmo de uma potência? Bom, nós pegamos aqui o expoente, né? E vamos trazê-lo aqui para frente do logaritmo, multiplicando pelo logaritmo. Dessa forma. Aí, o 3, ele veio aqui para frente do log de 2, olha lá, multiplicando. E esse 2 aqui, ele veio para frente do log de 3, também multiplicando. Agora é só a gente substituir os valores na equação. Quanto vale o log de 2? Vale A. Quanto vale o log de 3? Vale B. Então vai ficar 3A mais 2B, ou seja, está aí o log de 72 expresso em função de A e B. Vale 3A mais 2B. O exemplo 2 diz assim, calcule o valor da expressão log de 5 na base 3 vezes o log de 81 na base 25. Pô, olha só, de forma alguma eu tenho como multiplicar log de 5 na base 3 por log de 81 na base 25, tá? Não há possibilidade da gente fazer essa multiplicação. Por quê? Porque esses logaritmos eles possuem bases diferentes. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse problema? Eu vou pegar log de 81 na base 25 e vou passá-lo para a base 3. Então, vai ficar assim, tá? O log de 81 na base 25, passando ele para a base 3, fica assim, log de 81 na base 3, dividido por log de 25 na base 3. Tranquilo? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro este logaritmo que está aqui em cima. Log de 81 na base 3.
que eu vou chamar de x. Então, aí resolvendo o logaritmo, como nós aprendemos na primeira aula, né, de logaritmo, vai ficar 3 elevado a x igual a 81. 81 é 3 elevado a 4. Então, a partir do momento que eu igualei as bases, eu agora já posso igualar os expoentes. Então, o x vai dar 4. Tranquilo? Então, o log de 81 na base 3 vale 4. Aí, agora, eu vou resolver esse logaritmo aqui. O log de 25 na base 3. E aí, eu lembro logo que 25 é o quadrado de 5. Então, log de 25 na base 3 vai ficar sendo log de 5 ao quadrado na base 3. Poxa, nós temos aqui um logaritmo de uma potência. Então, eu devo pegar esse 2 e trazê-lo aqui para frente. Então, vai ficar assim, o log de 25 na base 3 é igual a 2 vezes log de 5 na base 3. Aí, esse log de 25 na base 3, a gente não tem mais como fazer nada com ele. Logo, agora vamos substituir esse valor e esse valor aqui nessa expressão de cima. Então, vai ficar assim, O log de 5 na base 3 vezes log de 81 na base 25 é igual a log de 5 na base 3 vezes o log de 81 na base 3 deu 4. E o log de 25 na base 3 deu 2 vezes log de 5 na base 3. Tranquilo? Aí você vê aqui, log de 5 na base 3 e log de 5 na base 3. Dá para cortar. Então, vai sobrar o quê? 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2, nós aprendemos desde quando éramos criancinha que a metade de 4 vale 2. Então, log de 5 na base 3 vezes log de 81 na base 25 corresponde a 2. Exemplo 3 diz assim: resolver a equação log de x menos 1 na base 2 mais 1 igual a log de x mais 2 na base 2 mais log de 7 menos x na base 2 menos log de 3 na base 2. Para começar a resolver esta equação, eu preciso primeiro não esquecer que existe as condições de existência de um logaritmo. E as condições de existência do logaritmo, ela diz o seguinte, que a base deve ser positiva. Bom, todas elas aqui são positivas. E diferente de 1. A base aqui é 2, então tá tranquilo. E que o logaritmando, quem é o logaritmando? X menos 1, x mais 2, 7 menos x e 3. Que o logaritmando, ele deve ser positivo. Então, esse daqui, eles devem ser positivos. Tá? Então, eu tenho que obedecer esta regra. Tá? A minha resposta, ela vai depender desta condição de existência. Então, agora sim, nós vamos resolver a equação. Primeira coisa, eu quero transformar esse 1 que está aqui em um logaritmo de base 2. Por que tem que ser de base 2, professor? Porque todos os logaritmos que você está vendo aqui, eles possuem base 2. Então, transformar o 1 num logaritmo de base 2 é colocá-lo dessa forma. Log de 2 na base 2. Tá? Ué, professor, mas por que o logaritmo ou melhor, por que 1 na base, como logaritmo de base 2 é log de 2 na base 2? Poxa, é porque é muito simples, olha só.
quando o logaritmando ele é igual à base, tá? Espera aí. Quando o logaritmando ele é igual à base, o resultado do logaritmo, tá? Vou botar aqui, log de A na base A. O log de A na base A, ele vale 1, tá? Porque o logaritmando, ele é igual à base. Então, quando o logaritmando ele é igual à base, então o resultado do logaritmo vale 1. Isso é uma das consequências, né, das condições de logaritmo. Tranquilo? Então, por isso que o 1, colocando ele como um logaritmo de base 2, basta você escrever log de 2 na base 2. Tranquilo? Aí agora olha só o que nós temos aqui. Esse logaritmo mais esse. E aqui nós temos esse logaritmo mais esse menos esse daqui. Então olha só, aqui ó, eu posso transformar num produto de logaritmos. Então ficaria assim, ó. Ficaria assim, ó. Log de x menos 1 na base 2 mais log de 2 na base 2. Isso vai resultar em log de 2 que multiplica x menos 1 na base 2. Veja que eu transformei a soma num produto de logaritmos. E aqui, ó, eu tenho uma soma e uma diferença. Então, vai ficar esse vezes esse dividido por 3, como vocês estão vendo aqui, tá? Aí agora, como os logaritmos eles são iguais, eu só preciso passar esse 3 para cá, multiplicando pelo 2, tá? Porque essa palavra logaritmo a gente já pode cancelar ela. Então, vai ficar assim. Logo, eu vou pegar esse 3 e vou passá-lo ele para cá, multiplicando pelo 2. Então, vai ficar assim, ó. Olha lá. 3 vezes 2, 6, que multiplica x menos 1, igual a x mais 2 vezes 7 menos x. Tá? E agora, o que a gente faz? Aplica a propriedade distributiva da multiplicação. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1, menos 6, igual a 7 vezes x, 7x. 2 vezes menos x dá menos 2x. Então, 7x menos 2x vai dar 5x. X vezes menos x ao quadrado. E 2 vezes 7, 14. Aí agora é só passar tudo para um lado só da equação. Então vai ficar assim, ó. Esse menos x ao quadrado veio para cá como mais x ao quadrado. Esse 5x veio para cá como menos 5x. Então vai ficar 6x menos 5x, que vai dar 1x. 14 veio para cá como menos 14, somou com menos 6, deu menos 20. Então, nós temos agora uma equação do segundo grau, que ficou sendo x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Então, nós temos aqui a nossa equação, né, que ficou sendo x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. Então, nós vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O b vale 1, o a também, e o c vale menos 20. Então, vai ficar assim o delta. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Olha, menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes menos 20 vai dar 80, que somado com 1 vai dar 81. Esse é o valor do delta. Agora, nós vamos encontrar as raízes desta equação. X', que é menos b mais a raiz de delta, dividido por 2a. Olha, o menos na matemática, ele indica o oposto de alguma coisa.
Menos b é o oposto do b. Como b vale 1, qual é o oposto de 1? Menos 1. Mais a raiz de delta, que é a raiz quadrada de 81, e a raiz quadrada de 81 a gente sabe que vai dar 9. 2a é 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. Então ficou assim. Menos 1 mais 9 sobre 2, menos 1 mais 9 vai dar 8, né? Qual é a metade de 8? 4. Então, eu já encontrei aqui a primeira raiz. Nós vamos encontrar agora a segunda raiz, que é o x duas linhas, que é menos b menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Nesse caso, a gente não vai precisar fazer todo o processo novamente. Basta a gente trocar esse mais aqui pelo menos. Então, vai ficar menos 1 menos 9 sobre 2. Menos 1 menos 9 dá menos 10. Qual é a metade de menos 10? Menos 5. Tranquilo? Aí, achei as raízes. Resolvi a equação. Calma. Você está quase lá. Não vai dar chance para os caras agora te reprovar. Você já está quase lá. Então, espera só mais um pouquinho. Lembra da música? Espera só mais um pouquinho. Tua bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Por quê, cara? Porque lembra lá das condições de existência do logaritmo? Eu preciso agora pegar esses dois valores do x aqui, substituir lá naquelas condições de existência para saber se essas duas respostas, elas estão de acordo com as condições de existência do logaritmo. Então, nós vamos colocar aqui para fazer a verificação. Primeiro, a gente vai começar com o x igual a 4, tá? E aí, vamos substituir lá. Olha, nós tínhamos x menos 1, x mais 2 e 7 menos x, tranquilo? Então, eu troquei o x pelo 4. Aí, ficou assim, 4 menos 1 dá 3. 3 é maior que 0? Sim, então é verdadeiro. 4 mais 2 dá 6. 6 é maior que 0? Sim, 6 é maior que 0. 7 menos 4, 3. 3 é maior que 0? Sim, 3 é maior que 0. Então, percebam que para x igual a 4, as três respostas deram verdadeiras. Ou seja, para o x igual a 4, ele está de acordo com as condições de existência do logaritmo. Eu posso dizer que o 4, então, é uma resposta correta para essa equação? Sim. Mas agora a gente vai fazer o menos 5 aqui, para x igual a menos 5. Então, aonde tem x, eu vou substituir por menos 5, então vai ficar assim, ó. Menos 5 com menos 1 vai dar menos 6. Menos 6 é maior que 0? Não, é falho. Então, é falso. Menos 5 mais 2 vai dar menos 3. Menos 3 é maior que 0? Também não. Então, também é falso. Aqui seria 7 menos menos 5. Qual é o oposto de menos 5? 5. 7 mais 5 vai dar 12. 12 é maior que 0? Sim, aqui é verdadeiro. Mas aí a gente pergunta, esse menos 5, ele estava de acordo com as três condições lá de existência do logaritmo? Não. Então, o menos 5 pode ser resposta desta equação? Não. Então, qual é a solução dessa equação? 4. O 4, sim, é a solução desta equação. O exemplo 4 é uma questão que caiu no vestibular da ESA, Escola de Sargentos do Exército, no ano de 2011. E é com este exemplo que estaremos fechando a nossa aula de logaritmo. Diz assim, se f de x é igual a log de x ao quadrado na base raiz quadrada de 5, com x real e maior que 0, então o valor de f de 5 é... Aí temos aqui as opções. Na letra A, 2 log de 2 dividido por 1 mais log de 2. Letra B, log de 2 dividido por log de 2 mais 2. Letra C, 5 log de 2 dividido por log de 2 mais 1. D,
8 log de 2 dividido por 1 menos log de 2. E na letra E, 5 log de 2 dividido por 1 menos log de 2. Então, vem comigo aí, vamos resolver essa questão junto. Então, vamos lá para a nossa solução. Vamos colocar aqui a função, que é f de x igual a log de x ao quadrado, na base raiz quadrada de 5. Ele deseja calcular o f de 5. Então, para que eu possa calcular f de 5, eu preciso primeiro calcular o f de 5. Até porque essa questão ela vai trabalhar dois conceitos matemáticos, logaritmo e função composta, tá? Então, primeiro eu vou chamar aqui f de 5 vale a, tranquilo? E aí agora eu vou calcular o f de 5. Como eu vou calcular f de 5, eu preciso trocar o x por 5. Então, vai ficar assim. E aí, 5 ao quadrado, 25. Certo? Pô, mas f de 5 vale a. 25 é 5 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Log de 5 ao quadrado na base 5 elevado a 1 sobre 2 é igual a A. Pô, peraí. Que negócio é esse, professor? De 5 elevado a 1 sobre 2? Olha só, eu transformei raiz quadrada de 5 numa potência de base 5. Nós aprendemos lá nas nossas aulas de potência que quando você tem uma base elevado a um expoente fracionário, o denominador desse expoente, ele indica o índice de uma raiz, tá? Então, ficaria desse jeito aqui, ó. O n, como ele é o denominador, ele vai indicar o índice da raiz. Então, se você tem 5 elevado a 1 sobre 2, tá? Esse 2, ele vai indicar o índice da raiz. Então, 2 é raiz quadrada. Então, vai ficar sendo raiz quadrada de 5. Tranquilo? Então, transformar a raiz quadrada de 5 numa potência de base 5 é colocar 5 elevado a 1 sobre 2. Então, explicado o porquê do 5 elevado a 1 sobre 2, nós vamos continuar resolvendo o nosso logaritmo. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a A igual a 5 ao quadrado. Por que nós temos aqui? Potência de potência. Devemos repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 vezes A vai dar A sobre 2. Pronto, igualei as bases, eu posso agora igualar os expoentes. Então, vai ficar A sobre 2 igual a 2. Passo o 2, esse 2 aqui, ó, passa ele para cá multiplicando pelo 2. Então, o A deu 4. Então, se o A deu 4 e o A vale f de 5, então f de 5 deu 4. Tranquilo? Então, agora sim, podemos calcular o f de 5, que ficaria assim. F de 5, então, aonde tem esse x aqui agora, a gente substitui por f de 5. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. F de 5 é igual. Quanto deu o f de 5? Pô, deu 4. Então, no lugar de f de 5, eu coloco 4. 4 ao quadrado, 16. Então, vai ficar assim. F de 5 é igual a log de 16 na base raiz quadrada de 5. Pô, quanto dá f de 5? 4. E 16? Pô, 16, cara, é 2 elevado a 4. Então, tá aí. 2 elevado a 4. E aí, agora, a gente resolve essa expressão. Porque isso aqui é um logaritmo da potência. Então, eu devo passar aqui para frente esse 4. Então, vai ficar assim. 4 vezes o log de 2,
Raiz quadrada de 5 nós já fizemos, que é 5 elevado a 1 sobre 2. Então, ficou assim, f de 4 igual a 4 log de 2 na base 5 elevado a 1 sobre 2. Pô, dá para fazer mais alguma coisa aqui? Não. Então, isso daqui tem nas opções? Também não. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Mudança de base. Eu vou passar esse logaritmo aqui, ó, eu vou passá-lo para base 10. E aí, passando para a base 10, vai ficar assim, ó, 4 vezes o log de 2 na base 10. Lembrando que a base, quando é 10, a gente não precisa colocar o 10, né? Dividido pelo log de 5 elevado a 1 sobre 2. Então, eu passei para base 10. Pô, novamente, nós temos aqui, ó, o logaritmo de uma potência. Então, nós vamos passar esse 1 sobre 2 para frente do log de 5. Assim. Tranquilo? Beleza. Olha, aqui nós temos uma divisão. 4 dividido por 1 sobre 2. Pô, isso é uma divisão entre frações. Tu deve repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de 1 sobre 2 é 2. Então, ficou assim. E aí, ó, 4 vezes 2 dá 8, né? Então, vai ficar 8 vezes o log de 2 dividido pelo log de 5. Aí, novamente, isso daqui tem nas opções? Não. Pô, então, a gente tem que se virar para achar a resposta, não é isso? Aí, vamos pensar um pouquinho. O que é um 5? Pô, 5 não pode ser 10 dividido por 2? Assim? Olha só o que nós temos agora. Uma divisão de logaritmos. E a divisão de logaritmos, ela vira, uma subtração, né? Uma diferença entre logaritmos. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes o log de 2 dividido por log de 10 menos log de 2. Tá? E aí, quanto dá o log de 10 na base 10? Pô, vai dar 1, né? Então, vai ficar assim a resposta. Ó. O f de 4 é igual a 8 log de 2 dividido por 1 menos log de 2. E essa resposta, sim, ela tem nas opções e é a letra D de dinheiro. Tranquilo? Então, ficou aqui, galera, mais uma aula de matemática do nosso canal aqui, o Matemática para o Vestibular. De coração, eu espero que você tenha gostado da aula. E se gostou, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, que você assine o canal, o Matemática para o Vestibular, para que você possa ficar aí por dentro das novidades que postamos aqui no canal, tá? E após assinar, eu peço para você também dar um cliquezinho aí nesse sininho, tá? Para todas as vezes que eu colocar uma novidade aqui, você ser notificado. Tranquilo? Ah, dá um joinha aí também, caso você tenha gostado da aula, e compartilha aí essa aula com seus amigos aí na internet. Tranquilo? Então, já está aparecendo a minha cara aqui no vídeo. É só você tascar a mão na minha cara aí e se inscrever no nosso canal. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.